Galera, hoje a gente vai gabaritar aqui o campeão mundial de clubes da FIFA e eu quero que vocês me cobrem no final do campeonato, viu? Toca a vinheta. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Volta. Fala galera, Natan do Ranqueando FC aqui, convidando vocês já para se inscreverem no canal, deixar o teu like, compartilhar o vídeo com os amigos. E hoje a gente vai fazer aqui uma votação para gabaritar o campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Para isso eu estou com convidados aqui mais que especiais, né? Então a galera do canal, o Gui, o Caio e o Alvin, nosso convidado aqui para bater um papo com a gente hoje. Fala Gui, como é que tá, irmão? Tudo bem? Fala, Natan. Tudo bem, pessoal? Boa tarde aí. Prazer estar com vocês. Vamos ver se a gente gabarita isso aí, né? Ah, com certeza. Fala, Caião, como é que tá, irmão? Tudo bem? Boa tarde, Natan. Tranquilo? Boa. Gabaritar aí todo mundo, especialistas. Vai ficar fácil. Ah, isso aqui a gente vai gabaritar porque eu vou ser cobrado no YouTube depois, então a gente não pode errar isso aqui. Fala, Alvin, como é que tá, Se irmão? der errado, a culpa é do... Falei, mas tá de boa, tranquilo? Tranquilidade. Bom, aqui a dinâmica é bem tranquila, pessoal. A gente vai comentar os jogos, então a rodada começando daqui a pouquinho às 4 horas. O primeiro jogo, se não me engano, Fluminense e Al Hilal, né, pessoal? E o Palmeiras é à noite, né? É isso mesmo? Sim. Então a gente vai gabaritar aqui as quartas de final, semifinais e as finais, né? E passar o nosso prognóstico aqui para a gente entender quem chega no final do Mundial. Então, começando pelo primeiro jogo, Fluminense e Al Hilal. Gui, quem que é o favorito aí, na tua opinião? Quem que avança nesse confronto? Cara, Fluminense e Al Hilal, eu vou de Al Hilal, cara. Fisicamente os caras estão muito bem, tiraram o City, estão com moral. Apesar do Fluminense ter ido bem também. Eu vou de Al Hilal. Então, primeiro voto para o Al Hilal. E aí, Alvin, acompanha o Gui ou já vai discordar logo de cara? Mano, como de praxe, vou discordar. Como de costume. Assim, eu acho que é um confronto bem equilibrado, mano. O Fluminense ele tá vindo bem no campeonato, assim, contra os times maiores, assim, teoricamente, né? Inter de Milão, contra o Borussia, ele foi muito bem, mesmo não ganhando. É um time que joga para frente, mas sabe se defender também. Thiago Silva jogando muita bola, o Arias nem se fala, fora Fábio, né? Acho que o Fluminense tem condições, sim, de passar bem do Al Hilal, mas o Al Hilal, depois que ganha do City, é um ânimo muito grande, fora o bicho que os caras ganham também, que não é pequeno, não. Então, mas para mim, por bola, eu acho que o Fluminense tem condições de passar sim. Não. E aí, Caio, teu desempate? Vai com o Alvin ou vai com o Gui nessa? Para mim, o Fluminense é um time muito aplicado, taticamente, muito aguerrido também. Só que o Al Hilal tem uma característica diferente, é um time mais talentoso. Então vai ser um jogo bem interessante de se ver. Eu acredito que o Fluminense tem uma vantagem, porque conseguiu descansar mais. O Al Hilal ainda teve a prorrogação, teve um desgaste muito grande. Você viu o Marcos Leonardo fazendo gol já com cãibra ali. O Al Hilal se segurou muito. Então acho que o Fluminense vem mais descansado, resolveu o jogo nos 90 minutos. Então vai ser um jogo bem pegado, mas ainda assim eu fico com o Fluminense. Eu acho que vai passar ali, vai ser um jogo apertado, mas acredito que pela dedicação que o Fluminense está tendo, vai levar esse jogo. Boa. Então o Fluminense passa aqui, 2-1. Como nós estamos em 4, para não empatar, eu vou deixar vocês votarem, e aí eu vou fazendo só meus comentários aqui em cima. Isso eu já estava até conversando com algumas pessoas. Eu acho que esse vai ser o jogo mais animado, viu, dessas quartas de final. Que são dois times bem. Jogam bem. Talvez o confronto mais equilibrado, Natan, você diz? Equilibrado, eu acredito que PSG e Bayern talvez seja um pouquinho mais pela qualidade, pela técnica e tal. Mas eu digo de animado mesmo, sabe? De times atacando. Jogo aberto, de muitos dos dois gols. irem para cima. O Al Hilal, eu acho que eles vêm, assim, dando a vida nesse jogo, porque o meu favorito antes de começar o Mundial era o City, né, pelas contratações e tudo mais. E eles tiraram talvez o melhor time, com o melhor treinador, que é o Guardiola, a gente sabe disso. Então eu acho que o Al Hilal vem bem animado para esse jogo aí, viu? Mas aqui ganhou o Fluminense, então passa. O elenco do Al Hilal também, querendo ou não, tem alguns jovens que poderiam estar na Europa, inclusive. Então é um time bem qualificado, né? O João Cancelo, há 2, 3 anos atrás, estava no próprio City com o Guardiola. O Bali também, né? Renan Lodge, Koulibaly. Koulibaly. O próprio Malcolm, para mim, é um puta jogador. Malcolm é um puta jogador também. E não é tão velho também. Mitrovic acho que tá fora, mas assim, era um atacante de nível Europa até outro dia atrás. O volante deles, o português, me fugiu o nome agora.
mas joga muita bola também. Então, Rubem Neves, lembrei. Joga muita bola também, então vai ser um jogo animado, viu? Esse jogo aqui a gente vai ficar de olho. 10 horas da noite, Palmeiras e Chelsea. Natan, Aí, desculpa te nossos interromper. Você amigos foi em quem? Você foi em palmeirenses. Fluminense? Será que eles vão se vingar aí do Chelsea? O que você acha, Gui? Quem que passa aí nesse confronto? Ô, Natan, rapidinho. Você foi em quem? Você foi no Fluminense ou no Al Hilal? Não, eu coloquei Fluminense. Como a gente tá em 4 aqui, vamos vocês 3 votando e eu ajusto Você aqui. não Iria quer de se Al Hilal. comprometer, né? Ele não quer se comprometer, Alvin. Ele não quer falar e No, errar, no, ó. no final eu vou passar minhas opiniões, tá? Pra ver se tá Então igual a de beleza. vocês. Então combinado, E no fim Vem vão não. cobrar ele mesmo, tá suave. Eu falei que vão me cobrar, mas eu vou no voto de vocês aí. Vem jogar bomba pra gente, não. Palmeiras e Chelsea, Gui, quem passa? Cara, Palmeiras e Chelsea. Depois que o Porto saiu, né? O Benfica saiu, os times de segundo escalão da Europa saíram, nitidamente nessas eliminatórias aí nas quartas de final. Eu ainda acho o Borussia melhor que o Chelsea. Então, para mim, é o time mais fraco europeu que a gente tem. Tomou um sacode do Flamengo, né? O Flamengo jogando bola, apesar de eles terem saído na frente. O que pesa para mim contra o Palmeiras é que eles vão com a zaga inteira reserva. O Vinha tá suspenso, o Gomes tá suspenso e o Murilo tá machucado. Mas, por mais que eu não O Vinha queira... não, o Piquerez tá suspenso. O Vinha tá no Flamengo. Piquerez, desculpa, perdão, isso aí. O Piquerez tá suspenso. Então, por mais que eu não queira, infelizmente eu ainda acho que vai dar Palmeiras nesse jogo aí. Eu acho que essa zaga aí do Palmeiras com Michael e Bruno Fux, né, provavelmente devem jogar, e o Vanderlan na Toda a esquerda. reserva. E o Vanderlan, que nunca fez um jogo bom na vida, imagina ele faz o jogo da vida. Eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade, viu, segurar esse ataque do Chelsea. Não por qualidade do time, mas do Chelsea, quer dizer, né? Porque o Chelsea é um time que não me convence em nada, assim, zero. Sim, Um time sim. bem sujeito ali a chuvas e trovoadas, enfim. Mas essa defesa do Palmeiras reserva aí é complicada, na minha opinião. Alvin, Chelsea ou Palmeiras? Pra mim, mano, eu acho. Desculpa discordar de novo, viu, Gui? Não, relaxa. Mas, Padrão. pra mim, eu acho que tem. Além do fator da zaga reserva do Palmeiras, né? O sistema defensivo ali vai estar um pouquinho mais não entrosado, né? O Estevão, que vai ser um futuro jogador do Chelsea, também não sei como ele vai agir dessa forma, ele já deu entrevista falando sobre que a cabeça ele estava realmente mais no Chelsea, né? E tudo bem, moleque, não tem jeito. Eu acho que o Chelsea, depois que tomou aquele vareio do Flamengo, que nem tomou conhecimento do Chelsea, eu acho que veio bem nos últimos jogos. No último jogo da fase de grupo, contra o Benfica estava muito bem, e o temporal lá acabou não atrapalhando lá, tomaram empate, mas depois também fizeram o resultado tranquilamente. Eu acho que o Chelsea passa dessa vez do Palmeiras. Não vai ter o fator calor para eles reclamarem dessa vez, que vai ser à noite o jogo. É o único jogo à noite, eu acho. Então, eu acho que dessa vez o Chelsea vem forte para passar do Palmeiras, sim. Boa. E aí, Caio, desempata pra Deus gente. Vai no clubismo contra o Palmeiras ou vai na lógica? Qual que é o seu voto aí? Hoje é um dia de alegria para os brasileiros, né? Fluminense passando e o Palmeiras sendo eliminado. Rapaz. Então, Uma briga ser com o bem palmeirense, tranquilo, cara. ser um jogo bem tranquilo, 3-0 no primeiro tempo, e depois o Chelsea ainda fecha 4-0, sorrindo aí contra o Palmeiras. O Palmeiras já chegou onde tinha que chegar, e hoje o Chelsea segue favoritismo. Acho que é o jogo mais fácil dessas quartas de final, o Chelsea. Rapaz, passa. Caio, eu vou É ser isso que cobrado, dá medo. eu vou É ser isso, cobrado essa por zica isso. que dá medo, Nathan. Você entendeu? É essa zica que dá medo. Não, eu vou ser Bom, cobrado por mas isso no assim, te final. falar, se o Palmeiras ganha do Chelsea, ganha com propriedade, aí, falar bem a real, aí é final, porque aí o Abel ele é muito absurdo mesmo, porque não tem o que fazer, mano. E o cara casar a reserva, tudo fodido, e ainda ganhar do Chelsea, acho que não precisa ser uma puta time, né? Mas, porra, vai ser uma puta vitória. Assim, é um jogo que vai ter muitos elementos, como vocês falaram, né? O Estevão também, eu acho que. Será que ele desencanta hoje contra times grandes, né? Porque nunca fez um gol aí contra times grandes, então é motivado para jogar no Chelsea também. Vai ser um jogo legal de assistir. Mas aqui eu passo o Chelsea, então, para a semifinal. Amanhã, então, os outros dois jogos, né? Encerrando aí as quartas de final. PSG e Bayern, Real e Borussia. Começando aqui, o primeiro jogo amanhã é PSG e Bayern. E o Real é à noite?
Eu não lembro, não lembro. Eu acho que é PSG e Bayern, eu acho que o jogo lá é meio-dia, né? Aqui eu não sei que horário que vai ser. Cedo, né? Provavelmente deve ser o jogo do meio-dia, que aqui é 1 hora. Deve ser esse jogo É. mesmo. E aí, depois Real Madrid e Borussia. E O aí, primeiro Alvin, jogo já amanhã é puxando do esse gancho PSG, aí. viu? Só PSG pra e... dizer. Desculpa, Gui? O primeiro jogo amanhã, de fato, é do PSG e do PSG e Bayern. Bayern. Boa. Confirmei aqui. PSG e Bayern, Alvin, quem passa? É o jogo, talvez o jogo mais esperado, né, das quartas. Eu particularmente gosto muito do estilo do Bayern, é um time muito coletivo, né? Tá vindo com umas peças boas aí, o Coman tá vindo bem, o Musiala machucou um tempo, se não me engano, muscular, né? Agora voltou. É, não tá na sua melhor forma, né? O Gnabry não tá vindo bem na competição, tá? Mas eu acho que o Bayern coletivamente é muito bom, né? Hum. Porém, eu acho que o PSG hoje está mais preparado para tá passando aí de fase. É um time que está vindo num embalo muito bom, tá? Poupou um pouquinho quando podia poupar no campeonato, passou por quem eles pelo Miami não teve nem graça, isso aí já sabia, né, que seria. Eu acho que o PSG vem mais pronto. Independente também de lá o jogo ser meio-dia. Tipo, vai ser um jogo que eu acho que vai dar uma. O começo pode ser até uma intensidade muito grande, mas ele não vai conseguir o jogo inteiro, se é aquela intensidade de Champions League que a gente está acostumado. Mas eu acho que o PSG consegue colocar seu ritmo e ganhar o jogo. Imagina um jogo desse aí vai pra prorrogação. 120 minutos nesse calorão. Porra, Vai ser... exato. Mas passa o Bayern pra você, então. Então, o meu é o PSG. PSG passa. Boa. E aí, Gui? Bom, não preciso dizer muita coisa, né? Para mim é certeza também do PSG passar. O Bayern, como o Alvin disse, é um time muito bom coletivamente. Vem de treinador novo aí com o Kompany. O Xabi Alonso saiu pro Real Madrid. Então, enfim, não sei se isso pode influenciar, apesar que o Bayern é um time que joga muito tempo junto, então é muito acertadinho. Os jogadores já todos se conhecem. Tem Goretzka, o Kimmich, são meio-campistas ali, volantes fantásticos. Ainda tem o Thomas Müller no banco, então que é experiente. Mas para mim, da PSG, pelo momento, Luiz Henrique também, eu particularmente gosto mais do futebol do Luiz Henrique. É um time mais vistoso, se é o que a gente pode dizer. Uhum. Curiosamente, acaba sendo um time mais vistoso mesmo com a saída depois dos astros, né? Depois do Mbappé, depois do Neymar, do Messi. Mas o Vitinha, para mim, tem atravessado um momento fantástico. O Nuno Mendes, lateral esquerdo, joga muita bola. O Dembélé tá voltando também, acho que de lesão. Acho que ele até entrou no último jogo, se não me engano. Tá voltando. Tem o Doué, que tem jogado muita bola. Então, cara, para mim o PSG passa, mas vai ser um confronto bem disputado esse aí. Legal. E aí, Caio, 3-0 PSG ou Bom, vai diminuir isso? eu já perdi nessa, só corrigindo o Gui, ele falou que o Xabi Alonso saiu do Bayern, ele saiu do Leverkusen. O Kompany tá desde o ano Perdão. passado já, a segunda temporada do Foi pro Real. Ele chegou a treinar o Munique ou não? O Bayern de Munique? Não. Xabi Alonso não. Bayern Era o Leverkusen e foi Leverkusen direto pro mesmo. Real. Tá, beleza. Bom, já perdi nessa, mas minha opinião vai que o Bayern de Munique passa. É um time que está levando com seriedade desde o primeiro jogo. E o ataque, a estrutura do ataque do Bayern de Munique é muito difícil de ser combatido. Mesmo sendo contra o PSG, que ainda tem alguns desfalques nessa competição, vem de uma data mais comprida, né, por ter chegado até o final do Champions. Então, eu acho ainda que o Bayern, até vindo um jogo contra o Flamengo, um jogo maior, então eles vêm mais preparados. Então, para mim, o Bayern ainda vai ser um jogo difícil também, jogo de 1-0 ali, mas para mim o Bayern de Munique passa. Aqui, enfim, pela votação ganhou o PSG, mas vou deixar minha opinião aqui. Eu acho que o Bayern passa, tá? Mas vamos com a maioria aqui, então PSG na semifinal. E aí um outro jogo que vai ser bem legal, Real Madrid e Borussia. A gente não vai ter um dos atrativos, né, que era o jogo entre os irmãos Bellingham, né? Então o Jude no Real e o Jobe no Borussia, mas o Jobe tomou o cartão, então não joga. Mas é um jogo que acho que vai ser animado também, né? Final de Champions de 2 anos atrás, então acho que é um jogo bem... 2 anos não, 2 temporadas, né? Foi 2024 a final. Enfim, Real e Borussia, Alvin, quem passa? Mim, mano, assim, o Real Madrid eu acho que é bem acima do Borussia, pelo que eu vi do Borussia até o momento do campeonato. Jogando contra o Fluminense, não jogaram bem, não perderam por sorte.
Os últimos jogos também. O último jogo, na verdade, jogou bem o primeiro tempo, era para ter feito uns 4 gols já no Monte Rei, acabou se vacilando no segundo tempo, pararam de jogar. Entendeu? Eu acho que eles não estão aguentando os 2 tempos na mesma intensidade. Não saíram, são fatores que eles pode ser questão de calor, questão de cansaço, é outro negócio, eles se virem. Mas eu acho que o Real Madrid vem mais pronto, um time melhor. O Mbappé tá voltando agora, voltou no último jogo agora, jogou um pouco também, né? Eu acho que o Real Madrid passa, até porque eu acho que quando um europeu, assim como o Bayern e PSG ali, para mim, quando um europeu pega outro europeu, dá um breu diferente nos caras, assim. Os caras não querem, igual foi o Chelsea e o Benfica, os caras amassaram o Benfica. E, tipo, os caras dão um gás a mais, eu acho. É questão de ego também. Eu acho que o Real Madrid, nessa, eu acho que leva contra o Borussia na qualidade e também na forma, na questão física. O Borussia, eu vou te falar que chegou até a sofrer no segundo tempo com o Monte Rei, viu? Kobel fez umas Pô, defesas tomou ali, empate por sorte ali. não matou o jogo e sofreu bastante, concordo. Sim. E o centroavante é muito bom. O centroavante do cara é bom pra caralho. Assim, ele foi artilheiro da Champions, né, se eu não me engano, na última temporada. Os 2 gols que ele fez contra o Monte Rei, gol sem travantão mesmo. O cara é bom. Depois perdeu uns 2 gols, né? Mas acontece. Acontece. Os melhores atacantes. E aí, Gui, Real ou Borussia? Eu acho que é a decisão mais unânime desse confronto, para todo mundo, pelo menos é o que a lógica diz. Passa o Real Madrid. Para mim, acho que passa o Real Madrid. Uma curiosidade, Nathan, você comentou da suspensão dos irmãos Bellingham, que um não vai jogar, o do Borussia. O regulamento é diferente, né? Do Mundial para a Copa do Mundo. Não 3 cartões, mas 2 já acarreta na suspensão. E o próprio Bellingham, Borussia, vamos dizer assim, ele nem sabia dessa regra. Ficou sabendo no vestiário que ia estar fora do jogo contra o irmão, enfim. Mas só uma curiosidade. Mas acho que é o confronto mais unânime que a gente tem na rodada aí. O Real deve levar. Eu diria que esse sim, com um confronto com uma certa facilidade para o Real Madrid. Legal. Esse regulamento desse Mundial foi bem controverso, assim, né? Desde a fase de grupos. Sim. A questão dos cartões, assim, é igual Copa, mas para o jogador que está ali no final de temporada, muitas vezes, o que eu acho um absurdo, mas os caras nem lembram, né? Como você falou aí do irmão do... Na Copa do Mundo são 2 também? Na Copa do Mundo são 2. Não, mas era na fase de grupos, a diferença é essa. É que zera, né? Zera, né? Exato. Era na fase de grupos e depois nas semifinais. Aqui no caso esse aqui nem zera, né? Esse aqui não zera. Não, esse aí vai direto. Essa vai aqui é a direto questão. Até as quartas. Exato. Do Mundial de Clubes, ele zera na semifinal, para o cara poder jogar na final. Sim, vai até as quartas, eu digo. O cara chega na semifinal zerado. Exatamente. Então, uma pena, né? Seria legal ver os dois irmãos jogando aí. Caião, 3-0, Real Madrid? Para mim, Real Madrid é favorito. Borussia sofreu muito contra o Monte Rei, não tem nem o que falar. Aqui, assim, não quero queimar a língua, mas eu acho que vai ser também com uma certa, não facilidade, mas tranquilidade, né? Se o Real jogar o que pode jogar e fizer a lição de casa direitinho, não deve ter muita dor de cabeça, não. Para a gente falar das semifinais, pessoal, aqui muito no sentido de projeção, né? Até porque a gente não sabe como esses times vão passar de fase, então você vai ter jogador lesionado, suspensão, etc. Então acho que aqui a ideia é a gente analisar mesmo esses confrontos pelo que os times são no papel e pelo que jogaram até aqui. Acho que isso vai dar um balizador para a gente analisar aqui as semifinais e a final. Então, começando aí por Chelsea e Fluminense. Alvin, quem passa na tua opinião? A mim, se o Fluminense chegar na semi, já tá bom pra caramba pra brasileiro. Acho que chegar numa final, acho que é muita coisa. Acho que, pra mim, assim, eu acho que o Chelsea, chegando na semifinal contra um time brasileiro novamente, eu acho que o Chelsea também tem condições de passar. Mesmo o Fluminense eu acho que estando bem na competição até, o Arias, se ele ficar no Brasil, eu acho que é um absurdo. Mas eu acho que desse confronto aí, acho que o Chelsea leva. Não por ser o melhor time assim europeu que seja, um nível muito alto, mas dessa chave acabou ficando mais propenso para ele. Ficou caminho bem, não vou dizer tranquilo para o Chelsea, mas bem convidativo, né? Se parar para pensar uma derrota para o Flamengo, assim, o Flamengo que se lascou bem para cair para o outro lado ali, que é uma Champions League com Inter Miami, Flamengo e Monte Rei de intrusos ali, né? E o outro lado um pouco mais acessível com Al Hilal, o próprio Benfica, Palmeiras, Botafogo. O Chelsea deu bem, né, nesse chaveamento aí, mas a gente pode queimar a língua, né? Vai que o Fluminense faz 4-0 aí no Chelsea, a gente queima a língua aqui. Mas eu acho que é um caminho bem convidativo mesmo para o Chelsea. E aí, Gui? Fluminense ou Chelsea na final?
como o Alvin disse, eu acho que o Fluminense não aguenta o Chelsea, não. Para mim, caso essa seja a semifinal, para mim dá Chelsea. Boa. 3-0, Caio? Ou vai botar no Fluminense? Chelsea na final. Aqui, Acho que aí o Fluminense não segura mais, não. Acho que qualquer outro brasileiro não segura mais. A partir da semi não passa. vamos ver. Embora é o que eu falei antes, né? O Chelsea não me gera confiança nenhuma, assim. Para mim é um time muito cheio de altos e baixos, mas caiu de um lado da chave que, enfim, é um pouco mais convidativo mesmo. E Ô aí, Nathan, posso só fazer um comentário rapidinho? claro, Você acredita em teoria da conspiração, isso e aquilo tal, ou não? Você que é um cara aí não, polêmico. depende da teoria. Não, só para dizer, a gente sabe que o Chelsea é o time que mais reclamou com a FIFA acerca das condições de jogo, das paralisações. O treinador do Chelsea ficou pé da vida com a paralisação que teve contra o Benfica, estava 1-0 para o Chelsea, né? Com Teve a razão. paralisação. Com razão, para mim também isso de paralisar o jogo não existe. Apesar do Arsène Wenger defender, dizer, não defender, mas ele disse, olha, não é o normal de um jogo, mas preza pela segurança dos atletas, do público, enfim. Então, o Chelsea é um time que causou ruído nos bastidores aí, Nathan. Há boatos que a FIFA está bem irritada com o Chelsea. Então, para quem acredita em teoria da conspiração, vai saber aí, né? Enfim, se vai melar ou não até do Chelsea chegar na semifinal. Isso para quem acredita em teoria da conspiração, enfim, olho mágico, essas coisas. Para quem acredita em Mundial do Palmeiras, essas coisas, né? Exatamente. PSG e Real, acho que aí. Final antecipada, será? Pode-se dizer assim? Ou. Desse lado para mim saiu campeão, Mas entre PSG e Real, Gui, quem passa? PSG. Allez Bleu. PSG 1-0. Alvin, você acha que o PSG mantém esse futebol que eles estão jogando essa temporada? Assim, eles vão ter pegado um Bayern forte, né? Na semifinal. O Real Madrid, não, eu não acho que tá vindo bem, assim, tipo, pra estar também, né? Que tá pegando uma. Pegou a Juventus também, que não fez lá grande coisa. Um Borussia, se passar do Borussia também, não é um puta time do nível do Real Madrid. Primeira vez que eles vão ter um teste realmente aí na competição, mas pegar o PSG. Eu acho que o PSG passa, mesmo que o Real Madrid, talvez o Mbappé esteja alguma vontade ali de estar dando um aviso lá para o PSG eliminar eles, né? Mas eu acho que o PSG passa também. Independente que Real Madrid é Real Madrid, mas eu acho que o PSG passa. Vou levantar uma pergunta polêmica aqui para vocês. Esse PSG é um time, será de uma temporada? Aqueles times que surgem, fazem uma temporada muito boa e não mantêm, será? Pro ano que vem, o que vocês acham? Porque existe muito isso, né? Aquele time que faz uma temporada dos sonhos ali e depois. São jogadores, não tem uma estrela assim que você vai falar, pô, igual tinha Mbappé, Messi, Neymar. Porém, é um time coletivamente muito bom. Agora vai depender se o Luiz Henrique, se ele continuar por um bom tempo, né? Eu acho. E se depende das contratações também, que, querendo ou não, vai sair jogador, entra jogador, é normal da janela. Se eles mantiverem um pensamento, uma questão tática ali junto com o Luiz Henrique, isso que eles podem manter sim. Tem jogadores bons, é só. E jovens, né, Alvin? E jovens também, o Vitinha, o próprio Dembélé também, o outro moleque lá que fez o melhor da final também. Pô, mas eles estão vindo bem, né? A questão é não subir a cabeça e também eles manterem aí o Luiz Henrique, manter a estrutura de jogo aí deles. Você falou do Luiz Henrique, eu acho um baita treinador, viu? Não tem o hype ali, talvez, de um Klopp, de um Ancelotti, de um Guardiola, mas eu acho um treinador muito bem. Ganhou 2 Champions já, né? O cara é bom. Já vou dar minha opinião aqui. Real Madrid, a camisa vai pesar, passa Real. Passa o Real? Então você que vai decidir, Gui. Real ou PSG? Não precisa dizer muito, né? Lele Blanc. Dá PSG na cabeça, não tem conversa. E só complementando o que o Alvin estava dizendo, Nathan, o PSG é um time grana, a gente sabe que os caras têm, né? A sua pergunta é referente a continuar ou não nessa mesma batida nos próximos anos. E eu acho que, sinceramente, o Luiz Henrique ele vai querer fazer história assim como ele fez no Barcelona, né? De se estabelecer por 2, 3, 4, 5 anos aí.
Os jogadores são bem engajados também com o próprio treinador. Grana não é problema para os caras. Vou sair aqui para jogar num City, para jogar no Real Madrid, quem quer que seja. Grana não vai ser. E aquela questão de antes, que a gente foi até uma polêmica que a gente falou, teve no passado, o Neymar vai sair do Barcelona para ir para o PSG. Putz, tá fazendo loucura. Esportivamente não compete mais, só compete na Ligue 1, na França. Eu acho que esse mito não era um mito porque era um fato. Mas eu acho que esse fato mudou. Hoje o PSG ele já consegue fazer frente aos outros times da Europa, das outras ligas mais fortes. Então, esportivamente, acaba sendo um atrativo também para os jogadores que queiram entrar na história do futebol. Assim como a gente viu lá atrás o Ronaldinho mudar o patamar do Barcelona, eu acho que esses jogadores têm a oportunidade de fazer isso com o PSG, de sair de um time azarão, segundo escalão, pipoqueiro que nunca chega, de se estabelecer no futebol mundial também. É verdade. É verdade. E aí a grande final, pessoal. Chelsea e PSG. Chelsea vai cometer o crime, Alvin? Ou a teoria da conspiração aí do Gui vai impactar? Qual que é a opinião? É uma final assim que eu, por exemplo, tipo, antes de começar o campeonato, eu não diria. Eu diria muito mais o City no lugar do Chelsea, né? Uhum. Mas, se chegar isso daí, é jogo único. A gente sabe que é aquele negócio, pode acontecer qualquer coisa, né? O Chelsea é um time também, é um time jovem, mas é um time que tem qualidade também, né? Mas eu acho que o PSG chega mais pronto. Eu acho que o Chelsea tem muitos jovens ainda, tá formando o time. Tem bastante gente para chegar ainda no Chelsea, se não me engano, tá? Fechar Estevão, outros jogadores também que eles estão contratando. Mas eu acho que o PSG leva. Embora eu acho que o Chelsea, seria legal o Chelsea levar, até por conta do amigo do Portugal. Se bem que tem o Vitinha também no PSG, mas o português lá que não queria nem jogar contra o Palmeiras, acho que vai acabar jogando. O Pedro Neto. Qual é o nome dele? Pedro Neto. Qual é o nome dele? Esqueci. João Pedro Neto? Neto. Não é João Neto. Qual é o nome dele, Nathan? É o Pedro Neto. Pedro Neto. O Pedro Neto seria legal também ele dá esse título de homenagem, né? Porque é um grande amigo dele, né? O Diogo Jota. Mas também tem o Vitinha no PSG, mas eu acredito que eu acho que o Vitinha sai melhor nessa daí, o PSG sai melhor e ganha o campeonato. Exatamente. Inclusive aqui, pessoal, ficam os nossos sentimentos aqui, né, do canal para a família do Diogo Jota, do André Silva. Tragédia que aconteceu ontem, né? Então ficam os nossos sentimentos aqui também para a família. PSG, Gui? PSG. Do lado direito da chave, talvez é o esperado, né? Ou Real Madrid, ou PSG, o Bayern também. Era o que a gente já esperava um desses na final. Apesar do Bayern, o natural seria ele estar do lado esquerdo da chave, né? Aquela derrota para o Benfica meio que bagunçou aí o que a gente imaginava de ter dois grandes europeus na final. Mas do lado direito o PSG é mais forte que o Chelsea. Então, para mim, dá PSG. Vai coroar a temporada aí. Depois do primeiro título, a maior goleada numa final de Champions também, foi 5-0 numa Inter de Milão, num time italiano, que não é comum a gente ver, então para mim o PSG leva. Para mim também. 3-0, Caio? Se desenhar dessa forma que a gente está vendo a chave, é porque o PSG está num momento iluminado. Chegar numa final dessa é porque eles vão levar. Vão levar porque são favoritos. Quem tá passar ali, Real Madrid, Bayern, o PSG... Para mim, quem chegar dali vai ser campeão. Então, PSG, o grande campeão aí do Mundial de Clubes, gabaritamos. Espero que a gente tenha escolhido bem, pessoal, porque eu vou ser cobrado aí no final a gente volta, hein, desse vídeo. Para falar disso. Oi? A gente volta para falar disso ainda. Exatamente, a gente vai voltar aqui para falar e ver se a gente acertou aqui ou não. Vou deixar o meu palpite, tá? Eu acho que o Bayern chega, mas... Como eu não estava participando aqui da votação, vamos ver quem que acerta no final, se Bayern ou PSG. Fechado, pessoal? Agradecer então ao Vin, Gui, Caio pela participação. Obrigado aí. Ajuda dos universitários aqui, né? A gente volta com mais vídeos aí no futuro. Galera, quem curtiu, segue a gente, compartilha, deixa o like aí no canal, que vai ajudar bastante. E a gente se vê no próximo Gabaritando. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Abraço. Falou. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head